Bem, meus amigos, nós estamos aqui de volta na continuidade dos nossos vídeos. E desde já quero pedir que você curta aí, que você compartilhe, ative aí o sininho para receber as notificações. E a gente vai dar continuidade a esse estudo a respeito dos sinais. Antes de continuar, é importante a gente fazer uma observação sobre principalmente os últimos dois vídeos que acabaram gerando alguma confusão por parte aí de alguns comentários. A gente teve essa impressão, e eu me lembro perfeitamente que no final do primeiro vídeo, quando a gente fazia referência à relação que existe entre o arrebatamento e as festas de Deus, que na verdade são compromissos estabelecidos por ele, desde lá de Gênesis capítulo 1, versículo 14, quando ele fala das estações. E essas estações na verdade se refere às festas, né? Ele utiliza no original o termo moed ou moedins, que significa exatamente os compromissos, quando ele diz que ele faria o sol, a lua e as estrelas para servirem como luminares, mas que também para servirem como sinais e para servir como moedins, né? Ou seja, compromisso, traduzido na nossa versão aí por estações. Eu me lembro perfeitamente que eu falei que, fazendo referência ao arrebatamento com as festas de Deus, em momento nenhum falei ou predisse alguma coisa, até porque é impossível isso acontecer, né? Disse, olha, é impossível se estabelecer o ano em que isso vai acontecer, mas até porque as festas de Deus acontecem todos os anos, né? Mas há um padrão estabelecido por Deus em relação às suas festas. E também no final do segundo vídeo, eu tive a oportunidade de falar, apesar de ter falado do sinal que aconteceu em 23 de setembro, tive a oportunidade de falar também que nós não estávamos predizendo nada, até porque não poderíamos fazer isso, né? E aí muitas pessoas começaram a fazer alguns comentários, né, a respeito desse sinal do dia 23 de setembro, como se fosse o fim, né? E na verdade jamais poderíamos ter falado isso, e ninguém pode, até porque existe uma profecia, né, trazida pelo profeta Daniel, que fala da última semana, da 70ª semana, que é exatamente o período de 7 anos da tribulação. Então jamais poderia ter se falado, qualquer pessoa jamais pode falar no fim, no dia 23 de setembro, com o sinal de Apocalipse 12, já que qualquer pessoa que tenha lido a Bíblia pelo menos uma vez na vida sabe que o fim será precedido de 7 anos de tribulação, quando o anticristo vai se manifestar e vai fazer uma aliança com Israel de 7 anos, e vai quebrar essa aliança na metade desse tempo, ou seja, no fim de 3 anos e meio. Então jamais poderiam ter falado do fim sem que sequer tivesse iniciado a 70ª semana de Daniel, que são os 7 anos de reinado do anticristo na Terra. Então, só para desfazer essa confusão, né? Não estamos deixando de falar a respeito da ocorrência do sinal nos céus de Apocalipse 12, não. Reafirmamos isso porque realmente aconteceu, né? Mas não aconteceu nada no físico. Sim, pode não ter acontecido ainda, e garanto para vocês que muita coisa vai acontecer a partir de agora. Na verdade já está acontecendo. A gente vai mostrar algumas coisas aqui que começaram a acontecer exatamente a partir de domingo, dia 24, né? Principalmente a respeito dessa guerra aí que está extremamente iminente entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, né? E aí a gente já começa a ver algumas alianças muito direcionadas, né, entre países que estão ao lado da Coreia e países que vão se aliar aí aos Estados Unidos. Então isso está começando a ficar muito claro, basta ler os jornais, né? É lógico que eu não estou falando da Globo, porque na verdade eu acho incrível, né, como que alguém que ainda tenha
né, um pouco de discernimento ainda consegue assistir e até mesmo acreditar nas bobagens que a Globo fala, né? Mas quando a gente se desvincula disso e começa a ver algumas coisas um pouco mais embasadas, a gente começa a correlacionar o que está acontecendo no mundo com o que está descrito na Bíblia. Eu não estou aqui levando essa ou aquela religião, não é isso que eu estou fazendo, né? Na verdade, a gente tem a possibilidade de estudar tudo o que quiser, né? A gente estuda as coisas da nossa profissão, as coisas seculares, e todo mundo tem a Bíblia na mão, principalmente aqui no Brasil, né, onde isso é muito tranquilo, e diversos livros de doutrina, e que a gente pode fazer os nossos estudos e começar a aprender um pouco mais daquilo que muita gente está ainda com os olhos fechados para a coisa, né? Então, enfim, a gente começa isso dessa forma apenas para desfazer essa confusão, né? Principalmente em relação a alguns comentários um pouco maldosos, outros um tanto desprovidos do conhecimento do que diz a Bíblia e do que está acontecendo no mundo hoje, né? Então, em momento nenhum, até porque não poderíamos falar de fim, né? Porque o fim ele precisa ser precedido dos 7 anos de tribulação do reinado do anticristo na terra, como está escrito aqui em Daniel. Vou te mostrar. Daniel capítulo 9 diz assim no versículo 2: olha, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que os números dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de se cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos, né? Então, aquilo que era dito a Jeremias por meio de semanas e que foi falado com Daniel por meio de semanas, na verdade se refere a anos, são semanas de anos. E lá embaixo, vamos ver aqui exatamente em que versículo. Aqui no versículo 21, diz assim, olha, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim, para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa. Ora, o anjo está falando aqui com Daniel, dizendo, olha, 70 semanas estão determinadas ao teu povo. Ao povo de quem? Ao povo de Daniel. E sobre a tua cidade santa. Que cidade é essa? Jerusalém. Então 70 semanas estão destinadas aos judeus a Jerusalém. Para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende. Ele diz assim, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Veja que lá em cima ele diz que o tempo total seria de 70 semanas. E ele diz, olha, desde que foi dada a ordem até a vinda do Messias, até a vinda de Cristo, serão 7 semanas mais 62 semanas. 7 mais 62 é igual a 69, de um total de 70 semanas. Então, até a vinda, a morte e a crucificação de Cristo, passaram-se 69 semanas. E ele diz, depois das 62 semanas, ora, 7 já haviam se passado, mais 62, será cortado o Messias, mas não para si. E aí ele diz, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele diz no 27, e ele firmará uma aliança com muitos por 1 semana. 1 semana significa 7 anos.
E na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então vejam, na profecia de Daniel está escrito que haveria 70 anos para, ou 70 semanas para ocorrer o cumprimento total daquilo que foi dito a Jeremias. E 69 dessas semanas teriam sido cumpridas até a vinda do Messias, estando ainda faltando uma semana. E uma semana significa 7 anos. Durante esses 7 anos que vão finalizar, para aí sim vir o juízo de Deus, o anticristo se manifesta e vai fazer uma aliança que será quebrada na metade. Então ele vai cumprir a aliança, né, de paz que ele vai fazer durante 3 anos e meio, e nos últimos 3 anos e meio ele quebra essa aliança e persegue o povo de Deus, persegue Israel. Onde isso é confirmado? Isso é confirmado em Apocalipse 12. Apocalipse 12, lá no versículo 6 diz assim, olha, e a mulher fugiu para o deserto, está aqui, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. 1260 dias equivale exatamente a 3 anos e meio. Então vejam, se a gente interpreta Daniel 9 com Apocalipse 12, a coisa fica perfeita. Ou seja, na última semana, durante 7 anos, o anticristo faz a aliança com Israel e cumpre essa aliança durante 3 anos e meio, a primeira metade. Na segunda metade, quando então começa a perseguição efetiva, o que acontece? Acontece exatamente o que está escrito em Apocalipse 12:6. Ela foge para o deserto e ali é alimentada por Deus durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Então tudo isso aqui é só para tirar aquela impressão errada do que falamos nos 2 primeiros vídeos. Ou seja, é muito importante a gente entender que arrebatamento e fim do mundo são coisas completamente diferentes, né? Completamente diferentes. É lógico que aí já vem uma séria discussão a respeito de algumas teorias acerca do arrebatamento, né? Se o arrebatamento ele será pré-tribulacionista, ou seja, antes da tribulação, mesotribulacionista, ou seja, a igreja ficaria nos primeiros 3 anos e meio na Terra e somente no período, na segunda metade, que é chamada da grande tribulação, ela seria arrebatada, quando a mulher foge para o deserto e é alimentada por Deus, e a teoria pós-tribulacionista, que entende que a igreja vai passar toda a tribulação aqui e somente no final seria arrebatada. O problema, não quero aqui entrar na discussão das 3 teorias, o maior problema que eu vejo em relação à teoria pós-tribulacionista é que a própria Bíblia diz que nós não estamos destinados à ira de Deus, né? A igreja fiel, ela não está destinada à ira de Deus. Então é complicado a gente conseguir coadunar essa questão de não estar predestinado à ira de Deus com ficar aqui durante toda a tribulação. Mas não é esse o objetivo do vídeo, não vamos entrar nessa discussão. Toda essa introdução aqui é somente para que a gente possa retirar aí esse pensamento errado e até dar uma resposta aos comentários aí um pouco mais chulos de algumas pessoas que certamente não tiveram o real entendimento e não conseguiram fazer a diferenciação entre arrebatamento e fim dos tempos, né? O fim do mundo, melhor dizendo, são 2 coisas completamente diferentes. Basta ter um pouquinho de conhecimento da Bíblia aí, principalmente do que está escrito aqui em Daniel 9, que acabamos de falar. Contudo,
e aí a gente entra diretamente na proposta do nosso vídeo de hoje. O sinal de Apocalipse 12 realmente aconteceu, e ele, assim como aconteceu no sinal do dia 21 de agosto, né, com o eclipse solar, também o sinal do dia 23 de setembro, ele representa o início de coisas muito grandes que acontecerão, né? E o interessante é que existem diversos sites aí, né? Não vou aqui entrar em detalhes, nem falar quais são, mas existem diversas pessoas que trabalham até com o ocultismo, que conseguiram ver a grandeza do que aconteceu no dia 23 de setembro, e muitas das pessoas que vivem na igreja e que falam que são de Deus não conseguem ver isso, né? Há pessoas do ocultismo, e existem diversos sites falando isso, que conseguem ver a abertura, segundo a visão deles, a abertura de um portal, a abertura de uma dimensão, com o alinhamento que houve no dia 23 de setembro, né? E muitos de nós, muitas vezes, não conseguem ter a dimensão do que isso realmente representa. Fato é, até porque, né, e isso inclusive é bem característico, né, até pela profecia, ou por aquilo que Jesus disse quando estava aqui, que é descrito pelos evangelhos. E aí a gente cita, por exemplo, Mateus 24, né, que no versículo 37 diz assim, ó: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então vejam, Jesus diz, né, aos seus discípulos, nessa ocasião aqui, Jesus tinha acabado de falar com a população, com o povo, né, sobe aos Montes das Oliveiras, e o texto fala que, em particular, os discípulos falam com Jesus, dizem assim: mas Jesus, e a respeito de tudo isso que você falou para a galera aí, quando que isso vai acontecer? E é exatamente o que Jesus começa a ensinar nesse texto aqui que nós vimos, fala de diversas coisas, e uma das coisas que ele fala é a respeito de que estaria ocorrendo da mesma forma como aconteceu nos dias de Noé, né? As pessoas estavam bebendo, comendo, casando, davam-se casamento, ou seja, a vida estava transcorrendo normalmente, todo mundo estava sendo avisado, mas ninguém prestava atenção naquilo em que se avisava. Noé, ele levou muitos anos, a Bíblia não diz exatamente quantos anos Noé levou para construir a arca, né? Mas Noé estava pregando, estava falando a respeito do que aconteceria, até porque depois de ter tido uma revelação, não tinha como ele deixar de falar a respeito do que teria sido dito para ele. Era algo muito grande, né? E estava sendo feito exatamente por conta da forma como a população, como as pessoas estavam agindo naquela época, e ninguém deu crédito àquilo que ele falava, né? Então a gente percebe que está acontecendo exatamente isso agora. Tantas pessoas falando, em todo lugar que se vai, em todas as igrejas que se vai, todos os líderes estão falando a mesma coisa, mas parece que ninguém está dando ouvido a esse negócio, né? Quer ver como que funcionava? Se a gente olhar aqui em Gênesis capítulo 6, a gente vai ver aqui, ó, lá no finalzinho, vou voltar aqui no capítulo 5, quando a Bíblia fala a respeito da idade de Noé. Olha o que a Bíblia fala aqui no versículo 32. Ó. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Então a primeira vez que a Bíblia faz referência à idade de Noé foi quando ele gerou os seus filhos, Sem, Cão e Jafé. E no versículo 6, então aqui, como a gente vê em Gênesis, no capítulo 6, quando Deus ele orienta Noé a fazer a arca, porque mandaria o dilúvio,
ele diz assim, porque eis que trago aqui no versículo 17, a partir do versículo 17, ele diz assim, porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne que é o espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que é na terra expiará, mas contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Com isso a gente percebe que quando Deus fala com Noé acerca do dilúvio, os filhos de Noé já eram adultos, já tinham até mulheres, né? A gente viu lá pela primeira vez quando Noé gera Sem, Cão e Jafé, ele tinha 500 anos. Quando Deus fala do dilúvio com Noé, Noé já tinha os filhos, obviamente, e já tinha e os filhos dele já estavam casados, né? E quando a gente vai para o capítulo seguinte, no capítulo 7, lá no final, aqui no versículo 11 ele diz aqui, ó, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, as janelas dos céus se abriram e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então, quando o dilúvio vem, Noé já tem 600 anos. Ora, durante todo esse tempo, será que Noé não falava a respeito do dilúvio? Até porque o dilúvio, a arca, ela foi feita não só para guardar os animais, mas toda e qualquer pessoa que acreditasse nas palavras de Noé e resolvesse entrar na arca. Então Noé falou durante muitos anos e ninguém acreditou, né? E hoje está acontecendo a mesma coisa. Então Jesus falou, olha, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Todo mundo está falando, todo mundo está dizendo a mesma coisa. Os sinais estão aí mostrando o que está acontecendo, mas as pessoas estão alheias a tudo isso, né? E é importante a gente começar a entender essa situação. Então, mais uma vez, se cumprindo aquilo que Jesus falou para os seus discípulos no Monte das Oliveiras, lá em Mateus, capítulo 24. E o que a gente consegue perceber, e esse é o grande objetivo do vídeo, é exatamente a existência dos sinais aqui na Terra. Então vamos lá. Primeiro sinal, Jesus falou o seguinte: olhai para os céus, haverá sinais no céu e haverá sinais na terra, né? Então a gente viu no dia 21 de agosto de 2017 um eclipse total do Sol, e exatamente depois desse eclipse começaram todos os eventos naturais na Terra, que a gente já falou aí no vídeo anterior. Falo, né, o que eu posso falar com você é que você olhe aquele vídeo, né, aqueles vídeos que a gente fez, para que você entenda o que a gente está dizendo agora. Mas exatamente depois do dia 21 de agosto de 2017, depois do eclipse solar que corta toda a extensão dos Estados Unidos, começam então a haver desastres na Terra como nunca antes se viu, e um atrás do outro, destruindo absolutamente tudo. Interessante que os furacões, por exemplo, eles se localizam e acabam destruindo os lugares mais imponentes da Terra, né? Aqueles lugares paradisíacos, com mansões maravilhosas, ou seja, o local mais imponente da Terra foi absolutamente destruído pelos furacões a partir do sinal de 21 de agosto de 2017. E aí o que acontece no dia 23, um outro sinal acontece no céu, né? Ou o primeiro dos dois sinais, e aí está a grande questão de muita confusão, porque a gente precisa entender o que está na Bíblia como um todo e não por partes, né? Então a Bíblia em Apocalipse 12 fala de dois sinais, e só aconteceu um por enquanto, né? E todo mundo ficou apavorado, e na verdade a gente viu que só um dos sinais, Deus mostra para João dois sinais, e na verdade só um aconteceu no dia 23 de setembro de 2017. Mas vamos lá. Então, a partir do dia 21 de agosto começa
todos esses sinais que nós vimos aí. E em 23 de setembro de 2017, o primeiro dos dois sinais descritos em Apocalipse também acontece. A mulher vestida de sol com a lua embaixo de seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e gritava com dores de parto, prestes a dar à luz. Isso aconteceu no dia 23 de setembro. E o que esses são os sinais nos céus, mas ele fala que além dos sinais nos céus haveria também sinais na terra. E estão acontecendo sinais na terra, fugindo um pouco, né, daquilo que as emissoras normais, vamos dizer assim, acabam falando, e na verdade elas não falam nada, elas escondem tudo. Se a gente sair um pouco disso aí, procurar algumas coisas um pouco mais interessantes, um pouco mais fidedignas, a gente vai ver que tem muita coisa acontecendo. Vamos ver? Se a gente for ali no site do Sputnik, a gente vai ver aqui uma notícia, por exemplo: tchau, norte-americanos, exército sírio corta cortejo dos Estados Unidos. O exército sírio impediu a passagem. Essa notícia é do dia 25 de setembro de 2017, quando foi o sinal? O sinal foi dia 23 de setembro de 2017, não é isso? E aqui uma notícia de 25 de setembro de 2017. Está dizendo assim: o exército sírio impediu a passagem de um comboio de veículos blindados dos Estados Unidos da cidade síria de Qamishli, na região de Azaka, fazendo com que os militares dos Estados Unidos retornassem às áreas controladas pelos curdos, informa o portal Ruskaya Vesna. Então, tropas dos Estados Unidos, o exército dos Estados Unidos, veículos blindados dos Estados Unidos que estavam atravessando uma cidade da Síria, são bloqueados e são obrigados a voltar. Ou seja, exército sírio se colocando diante do exército norte-americano. Outra notícia, na verdade aqui, só para que a gente consiga entender um pouquinho, ou tendo uma visão geral, você pegar ali o jornal, o Sputnik News, e colocar na página principal de mundo, de Oriente Médio e África, olha o que a gente consegue ver, só as noticiazinhas chave, né? Opinião: norte-americanos se instalam em zona de Daesh, pois são da mesma família. Turquia não planeja envolver-se em guerra na sequência do referendo no Kurdistão. 84 civis em 2 ataques. Coalizão liderada pelos Estados Unidos causa mais vítima perto de Raqqa. Damasco: separatismo curdo na Síria e no Iraque é estimulado pelos Estados Unidos. Vamos lá, aqui notícia que a gente leu: tchau, norte-americanos. Exército sírio corta cortejo dos Estados Unidos. Irã avisa sobre a secessão separatista devido ao referendo no Kurdistão iraquiano. Irã: Trump concede restrição de viagem ainda mais ofensiva. Síria recupera controle da maioria das principais jazidas petrolíferas do país. Estados Unidos estão prontos para iniciar a Terceira Guerra Mundial, o Deir Ezzor. Rússia entrega 2 toneladas de ajuda humanitária à Síria. Irã ataca com drones posições do Daesh na fronteira entre Iraque e Síria. Referendo de independência no Kurdistão evitará que curdos enfrentem novas atrocidades. Ministério da Defesa: tenente-general russo morre em bombardeios do Daesh na Síria. Correspondente da Sputnik sofre bombardeio em Deir Ezzor, na Síria. Embaixada dos Estados Unidos no Iraque adverte a americanos sobre segurança durante referendo no Kurdistão. Senador russo: cooperação entre Estados Unidos e terroristas na Síria não é novidade. Que objetivo persegue Turquia enviando forças adicionais à Síria?
Irã começa manobras de grande escala na fronteira com o Kurdistão iraquiano. Iraque pede ajuda para construir reator nuclear. Moscou revela fotos de material bélico dos Estados Unidos nas posições do Daesh. Ou seja, aqui só a primeira página do Sputnik News. E a gente só falou de guerra. De quando é isso? Está aqui 25 em cima. 25 de setembro, não consigo marcar não, mas está aqui. 25 de setembro de 2017. Quando aconteceu o sinal? 23 de setembro de 2017. Vamos continuar vendo? Vamos lá. A matéria aqui é a seguinte: não estarão aqui por muito mais tempo, diz Trump sobre Kim Jong-un e chanceler. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não está contente com o chanceler norte-americano. O ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Ri Yong-ho, afirmou em seu discurso na Assembleia Geral da ONU que Trump é uma pessoa mentalmente perturbada, cheia de megalomania. Ri Yong-ho também classificou o apelido que Trump criou para Kim Jong-un, homem-foguete, como um erro irreversível. Aí o que faz Donald Trump? O presidente dos Estados Unidos decidiu então contra-atacar pelo Twitter neste domingo, dia 24, quando aconteceu o sinal, dia 23 de setembro, e diz assim o Donald Trump: acabei de ouvir o discurso do ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte na ONU. Se ele ecoa os pensamentos do pequeno homem-foguete, eles não estarão por aqui por muito mais tempo, disse Trump. Então vejam, o sinal de 23 de setembro, o sinal de Apocalipse 12, ou o primeiro sinal, acontece nos céus, e a partir do dia seguinte, então, as ofensivas de guerra se intensificam. Vamos ver mais. Diz aqui também uma notícia do dia 25 de setembro de 2017. Estados Unidos estão prontos para iniciar a Terceira Guerra Mundial por D.I. Herzog. Washington está criando as condições para o início da Terceira Guerra Mundial na Síria, disse o especialista militar russo Konstantin Sivkov. Sivkov disse à agência FAN que Washington está pronto para desencadear uma carnificina na Síria e assim atingir seus próprios objetivos no Oriente Médio. E ele diz aqui, olha, no destaque: ao contrário do Kremlin, a Casa Branca não vê como objetivo principal a luta contra o terrorismo, mas a consolidação de sua posição no Oriente Médio, posição que está perdendo pouco a pouco. Por esta razão, Washington pode provocar uma escalada de guerra perto de Deir ez-Zor. Então, gente, o que nós estamos querendo mostrar aqui? Primeiro, tirar aquela impressão errada, né, de que tem alguém falando do fim, como dia 23 não aconteceu o fim, né, a Terra não explodiu, então tá tudo certo, vamos continuar a vida. Cuidado! Ninguém em momento nenhum disse que isso aconteceria, mas dissemos que aconteceria sim um grande sinal, e o sinal aconteceu. E isso está desencadeando uma série de conflitos, uma série de situações que vão ainda causar uma grande consequência. E só não vê quem não quer. E aí, para a gente finalizar, a prova de que a gente jamais poderia, além de todas as outras, principalmente o que dissemos aí sobre Daniel 9, de que jamais poderíamos dizer a respeito do fim, mas que realmente houve um grande sinal no céu e ele foi só um princípio, está aqui no que a gente lê exatamente em Apocalipse 12. Ele diz assim: olha, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela estava grávida, com dores de parto, gritava com ânsias de dar à luz. E aí no versículo 3 ele continua, diz assim: olha, viu-se um outro sinal no céu. Eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as suas cabeças 7 diademas,
e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, ela lhe tragasse o filho. Deu à luz a um filho, um homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, antes de acontecer o que está escrito no versículo 5, precisa acontecer o que está escrito no versículos 3 e 4. Então é óbvio assim, né? Então, só para que a gente consiga desfazer essa confusão, né? Não que eu tenha feito, mas que algumas pessoas, né, até por falta aí de conhecimento, acabaram entendendo erroneamente, mas principalmente para mostrar que este sinal, que efetivamente aconteceu no dia 23 de setembro, desencadeou e continuará desencadeando diversas situações muito complicadas na Terra, como todas essas aqui que nós mostramos para vocês e que começaram a ser divulgadas exatamente, ou que começaram até a acontecer exatamente depois do dia 23 de setembro. Beleza, gente? Então fiquemos de olho, porque coisas piores virão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.